Prezados amigos que nos dão a honra e o prazer de assistirem a essa sessão. Hoje, em Vitrines da Vida, queremos tratar de um assunto que, em geral, afeta todas as pessoas, uma vez que, como seres humanos, nós recebemos um período de existência, um período de vida aqui nesse mundo, e surge para nós a pergunta: o que é que eu vou fazer com a vida que eu tenho? Existem 4 perguntas importantes, e essa é uma delas. Quem sabe em próxima ocasião vamos tratar das outras. Mas esta se reveste de importância porque nós temos aí 70, 80 ou às vezes 90, e alguns chegam até 100 anos de idade, um pouco mais. E esse período de vida deve ser gasto em fazer alguma coisa. O ser humano não pode ficar parado o tempo todo. Nós nascemos neste mundo e para conservarmos a nossa vida, a nossa existência, há que conseguir recursos para que possamos viver, e o desejo de cada ser humano é viver bem. Quando nós falamos em gastar a vida, estamos nos referindo qual é a profissão que vamos exercer durante o período de vida para que possamos nos manter vivos para a nossa própria manutenção. Então, ao chegar aí uma certa idade, para alguns mais cedo, para outros mais tarde, e é interessante que alguns jamais chegam a saber responder corretamente a pergunta. O jovem chega aí na idade, no final da adolescência, ele precisa decidir o que é que ele vai fazer com o restante da vida. A primeira parte da vida ele vai gastar no que nós chamamos de período de educação, embora a palavra educação possa ter um sentido mais amplo, e a respeito disso vamos conversar uma outra ocasião. Mas, ao terminar esse período de desenvolvimento e ao pessoa chegar a uma certa maturidade, dali para frente ele passa a ser independente dos pais, ele deve cuidar da sua própria vida, e então vai exercer uma atividade, vai ter uma profissão. Ele deve fazer, pelo menos. É verdade que, antigamente, quando havia menos atividades humanas diversificadas, era mais fácil escolher uma profissão. Aliás, a Escritura Sagrada, quando fala no início do nosso mundo, ele apresenta simplesmente 2 opções, que foi o que os primeiros filhos de Adão escolheram. Um era lavrador, plantava. O outro cuidava dos animais. Seria o que hoje nós chamaríamos de agropecuária ou qualquer outra coisa semelhante. Então seriam apenas 2 profissões que esses 2 irmãos seguiram. É verdade que, com o correr do tempo, e quando a humanidade foi se tornando mais e mais desenvolvida, mais complexa e mais sofisticada, as atividades humanas foram se multiplicando cada vez mais. E hoje nós temos uma gama de profissões que trazem até dificuldade para a juventude para escolher o que é que eu vou fazer com a vida que eu tenho. Dizem alguns estudiosos que tratam desse assunto que nós temos mais de 40 mil profissões catalogadas, descritas em dicionários de profissões. Agora, vocês já pensaram? Um jovem que termina a sua adolescência e agora vai entrar na vida e procurar um trabalho, vai entrar no mercado de trabalho, tendo 40 mil opções diferentes para escolher? É bastante difícil. Por isso é que hoje nós gostaríamos de tecer alguns comentários, quem sabe para ajudar alguns desses jovens a encontrarem uma profissão ou alguma atividade que possa trazer-lhes
tranquilidade, felicidade e também alguns recursos para poderem se manter na vida. Muitas vezes, quando uma empresa abre aí a oportunidade para jovens encontrarem um trabalho, a pessoa que vai entrevistar esse jovem vai perguntar: o que é que você faz? E, frequentemente, alguns têm me dito o seguinte, que chegam os jovens lá dizendo: eu faço qualquer coisa. Ora, essa profissão qualquer coisa não existe. Então, as pessoas muitas vezes têm que dizer para o moleque: olha, desculpe, nós não temos esse trabalho aqui, fazer qualquer coisa. Você precisa saber fazer alguma coisa. E que nós tenhamos necessidade para empregar alguém. Portanto, o que nós gostaríamos de relatar em primeiro lugar é a necessidade de um jovem saber fazer alguma coisa. Esse alguma coisa, nós queremos dizer alguma atividade específica e que possa satisfazer as necessidades de uma empresa ou de algum comércio, alguma entidade que necessita dos préstimos ou das atividades de alguém. Os jovens têm necessidade de escolher uma profissão com a qual ele vai ganhar o seu sustento e que vai executar durante a sua vida. Mas há certos fatores que devem ser observados para que a escolha seja bem feita. Acontece que, dentro dessas 40.000 atividades diferentes, é verdade, algumas bastante semelhantes, mas em alguns aspectos são diferentes umas das outras, e então o jovem vai escolher o que vai querer fazer durante o seu período de existência. Há alguns fatores que nós vamos mencionar agora que seria útil o jovem considerar antes de fazer uma escolha. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que para sustentar-se não é preciso muita coisa. As necessidades humanas de sobrevivência, na realidade, exigem praticamente três aspectos, três coisas diferentes. Em primeiro lugar, nós necessitamos de alimentação, com a qual nós vamos nos manter vivos. E é interessante notar atualmente que, em geral, as pessoas comem demais e se nutrem de uma maneira falha, de uma maneira errada. Então, há necessidade de conhecermos um pouco a respeito disso e vamos também tratar disso posteriormente. Cabe então ao jovem a oportunidade de escolher a sua profissão, o que é que ele vai fazer na vida. No entanto, muitas vezes o indivíduo escolhe uma profissão e vai verificar depois que o mercado de trabalho já está saturado e encontra dificuldades para começar. É verdade que muitas empresas, eles, quando estão procurando algum especialista, algum funcionário, algum empregado, eles querem já um indivíduo que tenha certa experiência. E aí é que muitos jovens encontram a sua dificuldade, porque quando eles terminam os seus estudos, o seu período de preparo, na realidade, eles não têm muita experiência, salvo algumas instituições que já conhecem muito bem o sistema que nós chamamos de educação integral, que já durante o período de aprendizagem, ou de estudos, ou de formação, já vão incluindo a parte prática dentro do currículo da escola. Então, alguns estudantes, quando terminam o seu curso, já estão tão bem integrados nas suas atividades profissionais que não há solução de continuidade, não há dificuldade, não há problema nisso. É apenas a continuação daquilo que ele já começou a fazer durante o período de aprendizagem. Mas, em primeiro lugar, a necessidade de olharmos o mercado de trabalho. O
que há necessidade na sociedade. Por exemplo, alguns anos atrás, havia excesso de engenheiros. O engenheiro terminava o curso de engenharia e não encontrava trabalho. É verdade, com o desenvolvimento do país e que o aumento da questão de construções, parte de imobiliária, começou a haver mais necessidade de engenheiros. E como havia excesso no passado, muitos jovens não escolhiam engenharia. E houve agora a falta, e atualmente, de acordo com as estatísticas, há necessidade de cerca de 70 mil engenheiros cada ano no Brasil. E as nossas escolas de engenharia só estão formando a metade disso, 35 mil. Agora, de onde vamos conseguir agora o restante para satisfazer as necessidades do mercado de trabalho? Tem que buscar em outro lugar. É em verdade também que muitos jovens que têm certas visões bastante elevadas das suas atividades, da sua profissão, vão buscar trabalho, vão buscar estudos fora e lá ficam. De maneira que há um certo descompasso nisso tudo que reflete a falta de planejamento por parte das autoridades, no sentido de incentivar certas áreas de que há necessidade aqui no Brasil. Agora, qual é a necessidade? O que é que estamos necessitando? E sabem, o mercado de trabalho varia bastante e às vezes rapidamente. Tanto que muitas empresas não vão procurar especialistas ou técnicos em certas atividades porque há necessidade tão premente que eles acabam fornecendo a aprendizagem já no local de trabalho, para que os jovens possam aprender e desenvolver as suas atividades. Agora, além das necessidades, e deveríamos ter uma visão mais clara de todas as necessidades em todas as áreas das atividades humanas, há outros fatores que devemos considerar. Em primeiro lugar, considerar a personalidade do jovem, do estudante, daquele que está procurando um trabalho. E, como parte da sua personalidade, nós temos alguns elementos que devem ser observados. Podemos mencionar um deles que seja os interesses. Em que a pessoa está interessada? Porque, em geral, nós estamos interessados naquilo que sabemos fazer bem ou interessados também naquilo que recebemos por educação, inclusive até do lar. Esses interesses devem ser considerados. Hoje em dia já existem testes ou inventários que podem ser aplicados para perceber qual é o interesse de cada um. Além disso, dentro daquilo que nós chamamos de personalidade, nós podemos mencionar o temperamento. Temperamento, a palavra vem de tempero, é verdade. O que é o tempero? É aquilo que dá gosto para a comida. E quando nós falamos em temperamento, queremos nos referir ao conjunto de características que dão gosto para a pessoa. Isto é, da maneira de ser mais atrativo ou menos atrativo, mais otimista, menos otimista, indivíduo que tem uma carga de possibilidades de relacionamento que as pessoas apreciam estar. De maneira que há certas características que favorecem a escolha de certas profissões e outras que são negativas. Portanto, nós devíamos também considerar o temperamento da pessoa. E existem dentro da psicologia, várias classificações, maneiras de classificar os temperamentos. Portanto, seria interessante o indivíduo conhecer um pouquinho o seu próprio temperamento para saber escolher uma profissão que esteja de acordo com o seu temperamento. Agora, também muito depende do grau de maturidade
que o estudante ou que o jovem tem. É verdade que há jovens bastante novos ainda, que já têm uma maturidade emocional, uma maturidade racional, uma maturidade de caráter bem estabelecida, enquanto outros lhes falta muita maturidade e, portanto, certas atividades não condizem com essa falta de maturidade que muitos jovens têm. Outro fator que devíamos considerar na escolha de uma profissão é a capacidade que a pessoa tem. Refiro-me não somente à capacidade intelectual, ou seja, a sua inteligência, as suas habilidades racionais, mas também a habilidade prática. É verdade que existem várias teorias também sobre a inteligência e classificações diferentes. Por exemplo, existem classificações de inteligência social, inteligência racional, inteligência prática e assim por diante. Há teorias sobre inteligência, são as mais diversificadas. Mas existem hoje em dia testes que podem avaliar a capacidade que o indivíduo tem. E, além disso, as habilidades específicas nas quais ele se acha mais desenvolvido. E seria interessante que o jovem tivesse o conhecimento, e isso é possível através de clínicas de psicologia, vamos dizer, aconselhamento profissional, o indivíduo poder ter uma ideia da área de conhecimento em que ele se acha mais desenvolvido. Há muitos jovens, aliás, todos nós temos um dom para uma coisa ou para outra. Alguns têm alguns dons, algumas facilidades para executar certas tarefas mais do que outras. Então, esses dons devem ser observados. Se o indivíduo faz bem alguma coisa, já por dom natural, e desenvolver um pouco mais, aperfeiçoar um pouco mais aquilo, iria ajudar bastante na sua escolha. Outra questão que nós temos que examinar na questão de escolha de profissão é qual é o motivo que está por detrás dessa escolha. Para que você está escolhendo uma profissão? Muitas pessoas dizem, não, eu quero executar tal atividade, porque aí eu vou ganhar muito dinheiro. Ora, então o objetivo de você escolher uma profissão será ganhar dinheiro. Outros, ao contrário, não estão preocupados muito com o dinheiro, mas com a fama, com a maneira como eles vão ser conhecidos na sociedade. Diz, eu quero ser famoso, né? O tal dos famosos aí. Eu quero aparecer na mídia, para que o meu nome seja mencionado. E é uma vaidade pessoal, né, que a pessoa pode ter, e às vezes escolhe uma profissão. É o caso, por exemplo, de modelo, ou de artista, né, de novela, ou de cinema, ou coisa semelhante, que muitos procuram simplesmente para ter uma fama, para ter nome, para aparecer. E quando não acontece, ficam frustrados. Portanto, qual é o motivo pelo qual você vai escolher a sua profissão? Outra razão é buscar uma satisfação pessoal. Quando você tem algum dom e sabe fazer bem aquilo, e você executa bem, sabe que está consciente de que aquilo foi bem feito, então você pode escolher isso por um prazer, né, de satisfação pessoal. Mas quer nos parecer que o melhor fator, a melhor causa para a escolha é o indivíduo compreender qual é o objetivo da existência. E então é interessante aquela frase que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Ora, aqueles que trabalham a favor do ser humano, no sentido de servir, de ajudar na sua vivência, ajudar um ser humano a viver bem, a viver feliz, a viver realizado, essa é uma das atividades, são uma característica de atividades que mais trazem prazer
execução de uma profissão. E interessante, as pesquisas indicam que o indivíduo que trabalha com atividades religiosas, procurando ajudar espiritualmente as pessoas, pessoas que trabalham no sentido de salvar vidas, são aqueles que mais sentem prazer e realização na sua profissão. Portanto, o jovem precisa colocar tudo isso diante de si ao escolher uma profissão. Quando nós escolhemos uma profissão que esteja de acordo com nossos interesses, com as nossas habilidades, com o nosso temperamento, com a nossa motivação da vida, aí sim nós estaremos chegando a uma realização completa na escolha da profissão. Prezado jovem, pense nisso antes de escolher o que é que você vai fazer com a sua vida, para que ela não seja um monte de frustrações, mas uma fonte de felicidade e prazer. Obrigado por terem ouvido até aqui.